Sabe aquela sensação, aquela intuição de que alguma coisa mudou? Mas como provar? Como é que a gente separa um simples palpite de um fato concreto? Bom, a resposta pode estar em levar nossas ideias a julgamento. E a evidência? Os dados. É isso. Vamos mergulhar de cabeça nesse tribunal de ideias. Para deixar tudo bem prático, vamos pensar num caso real. Imagina só, um novo sensor de vibração instalado num robô industrial. A impressão é que o robô treme mais um pouquinho antes de dar problema. Mas será que isso é um padrão de verdade ou só coincidência? Como ter certeza? Então, para responder essa pergunta, a gente vai usar uma analogia que é, olha, muito poderosa. Vamos tratar todo esse processo como se fosse um julgamento num tribunal. Os nossos dados vão ser as evidências, e a ideia antiga, aquela que a gente quer desafiar, vai ser o réu. E, claro, todo julgamento precisa de dois lados que se opõem, né? Na estatística, a lógica é a mesma. A gente tem a ideia que já existe, o status quo, e a ideia nova, que quer provar seu valor. De um lado, está o réu. Na estatística, a gente chama ele de hipótese nula, ou H0. É a ideia padrão, a ideia mais sem graça, que basicamente diz: não tem nada de novo acontecendo aqui. Do outro lado, vem a acusação, a hipótese alternativa, a H1. Essa sim é a ideia nova, empolgante, que a gente está tentando provar com os dados. Certo. E como o juiz decide quem ganha? No nosso tribunal de dados, tudo se resume a uma única peça de evidência, um número que vai medir a força do argumento da acusação. E esse número é o famoso p-valor. Pensa nele como uma prova final. Um p-valor bem baixinho significa o seguinte: seria muito, mas muito improvável que os dados coletados aparecessem por acaso se a ideia antiga fosse verdade. Ou seja, é uma evidência bem forte de que o réu é culpado. E qual é o padrão para dizer que a evidência é forte? Bom, na estatística, o limite que a gente costuma usar é 5% ou 0,05. Esse é o nosso nível de significância. Se a chance de algo acontecer por acaso for menor que esses 5%, a gente considera a prova forte o suficiente. Então, no fim das contas, a regra da decisão é super simples. Se o p-valor for menor que 0,05, culpado. A ideia nova ganha. A gente joga fora o status quo. Agora, se o p-valor for maior que 0,05, aí o veredito é inocente. Mas aqui tem um detalhe importante, hein? Ser inocente não significa que a gente provou que a ideia antiga está certa. Significa só que a acusação não tinha provas fortes o suficiente para condenar. Ok, chega de teoria. Vamos ver esse sistema todo funcionando na prática. A gente vai analisar 3 casos reais, usando os dados daquele nosso sensor de vibração, para ver como os vereditos acontecem. O primeiro caso no nosso tribunal é o teste T. A pergunta aqui é bem direta. A média de vibração dos robôs saudáveis é de fato diferente da média dos robôs que estão prestes a falhar? A ideia sem graça, a H0, diz que não, que qualquer diferença que a gente veja é só obra do acaso. E a prova que aparece no tribunal nossa, é simplesmente avassaladora. O tal do p-valor é um número, assim, tão pequeno que é até difícil de imaginar. Pensa só, é um zero, aí vem uma vírgula, e depois 149 zeros antes de aparecer o primeiro número. É basicamente zero. A chance disso ter acontecido por acaso se o sensor não servisse para nada, nossa, é praticamente impossível. Com evidência dessas, o veredito só pode ser um: culpado. A gente rejeita a ideia de que o sensor é inútil. Agora temos uma prova estatística forte de que a vibração é sim um indicador de falha. Vamos para o segundo caso. Agora, a gente usa um teste chamado Q-quadrado. A pergunta muda um pouco. Em vez de olhar médias, a gente quer saber se existe uma relação, uma associação, entre duas categorias: o robô ter vibração alta e o robô falhar. A evidência aqui é essa tabela. E olha, ela já mostra um padrão bem claro. Dá uma olhada. Nenhum robô com vibração baixa falhou. Nenhum. Enquanto isso, 202 robôs com vibração alta foram os que falharam. Isso já parece bem suspeito, né? E quando a gente calcula o p-valor para esses números, o resultado, de novo, é um número praticamente zero. A probabilidade de ver uma associação tão forte assim por pura sorte é quase nula. E mais uma vez, o veredito: culpado. Existe uma associação estatística muito forte aqui. Isso não só confirma o que a gente já viu, mas reforça ainda mais a ideia de que a vibração alta é um ótimo sinal de que vem falha por aí. Certo? Vamos para o nosso último caso, que é um pouco diferente. Agora temos 3 modelos de máquina. A pergunta que a gente responde com um teste chamado ANOVA é a seguinte:
A vibração média é igual entre esses três grupos? Ou será que pelo menos um deles se comporta de um jeito diferente? A evidência apresentada, e olha só que interessante, dessa vez o p-valor deu 0,3187. Esse número é bem maior que aquele nosso limite de 0,05. E por isso o veredito é inocente. Como o p-valor foi alto, a gente não tem força para rejeitar a ideia, sem graça, de que as máquinas são todas iguais. Mas, atenção de novo, isso não prova que elas são idênticas. Só quer dizer que, com os dados que a gente tem, não há provas suficientes para afirmar que elas são diferentes. A acusação não conseguiu provar o seu ponto. Então, passamos por 3 casos e vimos 3 vereditos bem diferentes. Mas, afinal, por que esse processo todo é tão importante? Porque ele nos dá um método rigoroso, objetivo para tomar decisões. É a forma que a gente tem de separar o que é um efeito real daquilo que é só um ruído aleatório nos dados. Então, vamos resumir os pontos principais. O mais importante é levar essa mentalidade de tribunal para a análise de dados. É sempre bom se perguntar: qual é a ideia padrão, a hipótese nula que está em julgamento? Qual é a força da evidência contra ela, que é medido pelo p-valor? E no fim, essa evidência é forte o bastante, ou seja, o p-valor é menor que 0,05 para a gente poder derrubar o status quo? Esse é o caminho para a gente tomar decisões baseadas em fatos e não em achismos. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente pensar. Agora que as regras do Tribunal dos Dados estão mais claras, que ideia ou crença popular por aí mereceria ser colocada no banco dos réus? Qual delas valeria a pena testar para ver se as evidências realmente sustentam o que todo mundo acredita?